Eu terminei a pregação de semana retrasada falando que quando a crise chega, ela não faz distinção, ela alcança qualquer um, independente da sua raça, da sua cor, do seu credo religioso, da sua idade, de quanto dinheiro você tem. Quando a crise chega, ela chega. Aí eu falei também na semana retrasada que fugir nem sempre é a decisão correta diante da crise, certo? A Bíblia nos ensina sim que em determinados momentos melhor é fugir da tentação, fugir da aparência do mal, fugir daquilo que nos seduz e nos faz cair. Mas diante da luta, diante da crise, diante das batalhas da nossa vida, nem sempre a solução é fugir, às vezes é enfrentar. Outra coisa que eu falei semana retrasada é que nós devemos olhar para a vida com os olhos de Deus, porque às vezes nós ficamos com a nossa perspectiva e a gente se vê no meio de uma crise e acha que o mundo está acabando. Mas se a gente olhar para a vida com a perspectiva de Deus, a gente vai perceber que aquela crise é passageira, ela é momentânea, e que inclusive talvez, é difícil falar isso, a crise esteja contribuindo para que eu ore mais, para que eu leia mais a Bíblia, para que eu me aproxime mais de Deus, para que eu seja uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais quebrantada. Então nem sempre a crise é para o nosso mal, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso. E por último, na semana retrasada, eu falei que para participar do reino de Deus é necessário apenas obediência e fé. Eu dei o exemplo de Ruth, que era uma moabita, que não tinha nenhum privilégio, não tinha nenhum direito no povo de Deus, mas que demonstrou fé, obediência, arrependimento e participou do reino de Deus. Então hoje, quero voltar ao livro de Ruth. Eu vou recapitular um pouco, mas também vou andar um pouco, mas eu quero voltar a falar do tema da crise. Nós estamos falando de uma família que está vivendo uma crise, e meu irmão, ou a sua família já sofreu uma crise, ou a sua família está sofrendo uma crise, ou, me desculpe te falar, a tua família vai sofrer uma crise, porque é assim a nossa vida. Nós passamos por crises, mas Deus disse nós passamos. O problema é que tem gente que fica na crise, tem gente que se entrega na crise, tem gente que desanima, que desiste de tudo na crise, como orou o Orlando agora, falando de pessoas que diante de uma crise pensam até mesmo em tirar a sua vida. Então nós estamos falando de uma família que está em crise, e o livro de Ruth traz isso com muita clareza, com muitas cores, com muita vivacidade. Uma família desesperada. E o primeiro ponto que você percebe nos primeiros versículos que eu falei semana retrasada é que numa família onde a liderança espiritual falha, ou eu poderia falar numa igreja, numa comunidade, numa sociedade onde a liderança espiritual falha, tudo vai de mal a pior. Foi o que aconteceu com o chefe dessa família. Noemi foi levada pelo seu marido Elimeleque a sair da cidade de Deus por causa de uma fome que era momentânea. Então faltou liderança espiritual, faltou clareza, faltou oração do chefe da família aqui, ou do líder espiritual, e as coisas foram indo de mal a pior. Esse episódio, eu falei semana retrasada, aconteceu na época dos juízes, provavelmente no período de Gideão, e era uma época em que o próprio livro de Gideão fala isso, e cada um fazia o que bem entendia. Então faltava liderança espiritual não só na família, faltou visão espiritual não só na família de Noemi, faltou visão espiritual no reino todo de Israel. Eles estavam sofrendo por causa dos seus pecados. Então a primeira coisa que a gente percebe é que quando falta liderança espiritual, o povo se desespera. Segunda coisa, eu falei já, quando a crise chega, nem sempre fugir é a melhor escolha. Tem um teólogo, estava lendo o livro dele essa semana, ele diz que quando os problemas acontecem na nossa vida, nós temos três atitudes. Nós podemos suportar o problema, e é uma boa atitude suportar o problema, nada de errado com isso. Nós podemos fugir do problema, e como eu disse, nem sempre fugir é correto. E aí ele traz uma terceira opção, que ao meu ver é a melhor. Ele diz: nós podemos usar os problemas em nosso favor. Como eu disse, às vezes os problemas nos levam mais perto de Deus, os problemas nos fazem mais quebrantados, às vezes os problemas nos transformam mais parecidos com Jesus, tiram da gente aquilo que não deveríamos ter. Então guarde isso.
Diante de um problema nós podemos suportar é bom, mas não basta. Nós podemos fugir, e fugir nem sempre é bom. E nós podemos usar o problema em nosso favor, para que saiamos dele mais fortes. E para terminar aqui minha introdução, em terceiro lugar, quando falta pão, e aí quando eu falo de pão aqui, porque faltou pão lá na cidade de Belém, e Ruth, Noemi e a família fugiram para Moabe. Quando falta pão, e aí eu estou falando de alimento espiritual para os dias de hoje, nem sempre a solução é fugir, se trancar em casa ou abandonar a igreja. Quando falta pão espiritual na nossa vida, a solução correta é buscar aquele que concede o pão. É muito comum a igreja identificar o pastor como aquele que concede o pão, porque é ele que prega. Mas, meu irmão, quem concede o pão espiritual, quem concede o alimento da nossa alma, quem aviva a nossa alma, como orou Orlando, é Deus, e só Ele. Mas infelizmente, diante da crise, quando as pessoas se veem sem pão, se veem famintas, se veem fracas espiritualmente falando, se veem sem alimento espiritual para permanecer de pé, elas fazem justamente o contrário. Em vez de buscar mais a Deus, elas se afastam mais ainda e muitas das vezes abandonam a casa de Deus. É claro que se a casa de Deus, esse templo, parar de pregar o Evangelho, parar de fornecer ao povo alimento, vocês devem, claro, vocês têm toda a liberdade, tanto de mandar o pastor embora, quanto de procurar uma igreja que pregue o Evangelho de verdade. Mas às vezes o pão falta porque a gente não tem se alimentado. Às vezes o pão falta porque a gente não tem buscado. E a gente tem que perceber isso também. Quando que o pão está faltando? Porque não tem sido pregado ou porque eu não tenho me alimentado? Então a gente percebeu isso logo no início. Mas vamos lá, quero ler de novo, do 1 ao 5, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher, no caso aqui Noemi, desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos parar aqui, depois eu vou ler mais um pedaço. A primeira coisa que salta aos olhos quando a gente lê esse começo é o drama da pobreza que alcançou essa família. E dizem alguns autores que a pobreza, a fome, em alguns casos ela é até pior do que a morte, porque a morte ela chega e ponto, mas a fome é uma morte anunciada, prolongada e adiada, é morrer a cada dia um pouco. E já nessa família nós percebemos o tamanho do estrago que uma crise financeira causou nessa família. E aí eu queria rapidamente, não quero perder muito tempo com isso, mas chamar a atenção nossa quanto igreja. Eu sou muito tranquilo quanto a isso, porque conheço a igreja que pastoreio, mas queria chamar a nossa atenção de novo quanto à nossa responsabilidade para, quando possível, sanar, socorrer, ajudar alguma família que tem passado por uma extrema pobreza. É obrigação nossa, é obrigação da igreja, é obrigação do povo de Deus. A gente não só prega um alimento espiritual, a gente também tem por obrigação socorrer aqueles que carecem de um alimento físico, porque o drama da pobreza nas famílias vem de muito e muito tempo. Então aqui a família de Noemi, a família de Elimeleque, já nos tempos antigos passou por uma grande crise, mas o problema não foi ser pobre. O problema aqui dessa família não foi apenas passar por pobreza, porque todos nós podemos passar por um período de pobreza, e que Deus nos conceda a graça
de termos irmãos e uma família, uma igreja consciente que nos ajude. Então o problema em si não é ser pobre, o problema em si não é precisar de ajuda, o problema é tomar uma atitude sem consultar a Deus. O problema é fugir da cidade de Deus, que era a cidade de Belém, sem perguntar a Deus se aquilo que eles estavam fazendo era correto. As pessoas que fogem ou que tomam qualquer atitude sem consultar a Deus estão trazendo para si, ou plantando, ou armando para si uma própria cilada, um problema. A questão toda, e eu falei isso na semana retrasada, é que a nossa sociedade, aí eu falo como um todo, o ser humano, ele tem perdido a capacidade de enfrentar crises. Ele prefere fugir do que enfrentar, seja uma pobreza, seja uma crise conjugal, seja uma doença, seja uma falta de emprego, seja um problema na igreja, seja um problema na família, um desentendimento com vizinhos. As pessoas perderam a capacidade de consultar a Deus e de passar por isso. As pessoas preferem fugir, então brigam, falei isso semana retrasada, e se separam, brigam e saem da igreja, brigam e param de falar, porque essa é a solução mais prática, essa é a solução mais fácil. Então o problema aqui não é passar pela crise, não é passar pela pobreza, o problema aqui é fugir, sem nem ao menos perguntar o que Deus quer com isso, o que Deus tem na nossa vida diante dessa luta. Então a gente tem que aprender, meus irmãos, orar, pedir a Deus que nos dê graça para lidar com as crises da maneira que Ele deseja, e não simplesmente chutar o balde, virar as costas e largar tudo. Isso que tem acontecido, e esse foi o maior erro da igreja, tem sido o maior erro da igreja, e esse foi o maior erro da família de Elimeleque e de Noemi. Quando viram a pobreza bater a sua porta, não consultaram a Deus, não olharam à sua volta, porque, preste atenção, teve gente que ficou em Belém. Vocês vão perceber isso daqui a pouco, quando a gente chegar mais para o final da pregação. Nem todos fugiram, nem todos foram morar numa terra estrangeira, nem todos foram morar na terra do inimigo. Teve gente que ficou e esperou em Deus a solução, a salvação, a providência. Então o problema aqui, claro, a pobreza é um problema sim, e nós como igreja, repito, devemos ajudar aqueles que passam necessidade, mas o problema não é só a pobreza. O problema é, diante da pobreza, desistir da vida, diante da crise, desistir de consultar a Deus. O primeiro problema aqui dessa família foi a pobreza. O segundo problema aqui dessa família, e bem atual, é o problema da imigração. Hoje a gente fala de imigração com um pouco de medo, é verdade, porque no meio de imigrantes tem alguns com más intenções, terroristas, pessoas que não têm um bom intuito ao vir para os nossos países ou para o nosso país. Mas o problema da imigração acontece desde muito tempo também, e sempre foi da vontade de Deus que o seu povo acolhesse o estrangeiro, o órfão e a viúva. Então hoje, ainda que a gente deva ter um certo cuidado, um certo receio com essa grande imigração que tem acontecido, a gente também deve ter carinho, misericórdia, perdão, orar por essas pessoas que estão sendo obrigadas a largar sua casa, seu país, seus empregos, suas posses, simplesmente para vir morar num país totalmente diferente. Então sim, tem que haver um cuidado, mas a igreja não pode nunca deixar de ser hospitaleira, a gente não pode nunca deixar de orar, a gente não pode nunca deixar de estender a mão. É claro que hoje é muito difícil colocar alguém dentro da sua casa, muito difícil. Essa semana eu ouvi um relato, se eu não me engano, daquela ministra dos direitos humanos, se eu não me engano foi dela, que ela disse que ela foi abusada na infância por um falso, ela disse pastor, e eu digo falso, por um falso pastor, que o pai dela permitiu que dormisse na casa deles por um tempo. Então até no nosso meio evangélico é preciso ter muito discernimento, muita sabedoria e muito cuidado antes de acolher alguém dentro da nossa casa, principalmente quando temos crianças. Mas isso não deve nos impedir de ter um coração quebrantado e olhar com misericórdia aqueles que precisam de uma ajuda nossa.
Então essa família estava enfrentando pobreza, essa família estava enfrentando um problema de imigração. Em terceiro lugar, e esse aqui é algo que acontece muito na nossa vida, talvez a pobreza não tenha te alcançado, a imigração não, mas essa família estava sofrendo por perdas sucessivas. E eu não sei você, mas quando a gente toma uma pancada, a gente sente, mas sustenta. Mas quando as pancadas elas vêm em sequência, a gente começa a esmorecer um pouco. A gente começa a falar, calma aí Deus, dá para ir mais devagar não? Dá para dar um intervalo de tempo? Dá para só uma pancada a cada 6 meses? Uma pancada por ano? Tem que ser tantas. E Noemi estava vivendo isso. Ela enfrentou a fome, ela enfrentou a imigração, porque ela teve que abandonar o país dela e morar numa terra estrangeira. Depois ela enfrenta a morte do seu esposo. E se não bastasse, ela perde os seus 2 filhos. Essa mulher estava sofrendo de forma sequencial. E aí, de novo, vocês vão perceber com o decorrer do livro que era uma mulher amada por Deus. Mas nem por isso ela foi livre, ou ela foi protegida de passar pelas crises da vida. Embora sejamos cristãos, servos de Deus, tementes a Ele, esperemos na volta de Jesus, meu irmão, as crises acontecerão na nossa vida, tanto quanto acontecem na vida de qualquer pessoa que está lá fora. A diferença é como a gente lida com a crise, como a gente enfrenta a crise, como a gente olha para a crise. Então Noemi, sim, uma mulher amada por Deus, mas que diante das sucessivas perdas se desesperou, diante das sucessivas crises perdeu a esperança. A gente lembra da história de Saul, de Golias, de Davi, e a gente percebe que os soldados de Saul, quando olharam para o tamanho da crise, para o tamanho do Golias, eles fugiram, se amedrontaram, se acovardaram. Mas quando Davi chega, em vez de olhar para o tamanho da crise, que era Golias, olha para o tamanho do Deus de Israel, que era o Deus dele, ele enfrenta a crise e a gente conhece a história. Golias é derrubado e derrotado. Não é diferente na nossa vida. A gente tem que aprender a olhar para a crise com os olhos de Deus, enfrentar as nossas crises de acordo com a vontade de Deus, com a força de Deus. Falei isso ontem aqui na União Feminina. O salmista diz: vão indo de força em força. É assim que nós vamos, de força em força, dia a dia, manhã a manhã, noite a noite, oração após oração. Nós vamos indo, nada pode nos parar, porque nós não enfrentamos as crises com a nossa força, mas com a força de Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que aprender nesse início: os planos humanos fora da vontade de Deus sempre serão frustrados. As decisões que nós tomamos sem ouvir, sem consultar a Deus, sempre darão em desastres. Então, a nossa confiança tem que ser em Deus e somente nele. Outra coisa interessante é que no versículo 4 diz assim: ficaram ali quase 10 anos. Eu quero chamar a atenção para esse versículo para dizer o seguinte: às vezes nós tomamos algumas decisões precipitadas, achando que é assim, vou tomar. Mas algumas decisões precipitadas da nossa vida nos prendem mais do que a gente imaginava. Algumas decisões precipitadas na nossa vida geram consequências maiores do que a gente imaginava. Às vezes a gente depois para pensar, e aqui usando com todo carinho o respeito com a Lorena, talvez a Lorena deve ter pensado assim: se eu não tivesse jogado aquele futebol, teria evitado 6 meses de gesso, mais fisioterapia. E no início ela não queria jogar futebol, mas insistir ela jogou. É um exemplo bobo, queridos, mas para falar que algumas decisões da nossa vida, que a princípio parecem bobas, quando são tomadas, acarretam em problemas muito grandes. Talvez Elimeleque e Noemi pensaram assim: vamos ali passar uma temporada, tirar uma férias, e quando a gente voltar vai estar tudo resolvido, daqui a pouco isso passa. Foram quase 10 anos. Elimeleque morre, os filhos de Noemi morrem, a crise só aumenta por causa de uma decisão impensada.
Eu já tomei muitas decisões impensadas na minha vida, ainda hoje tomo algumas, mas a gente tem que aprender, meus irmãos, que decisões impensadas custam mais caro do que a gente pensa. É rapidinho, eu vou ali e já volto, é só dessa vez, pastor, eu sei o que eu estou fazendo. Meu irmão, não se engane, algumas decisões na nossa vida nos levam anos, aí depois a gente olha para trás e fala, poxa, quanto tempo eu perdi, quanta coisa eu deixei de fazer, quanta coisa eu não experimentei. Por quê? Porque uma decisão roubou de mim e de você anos da nossa vida. Então cuidado com isso. Claro que não tem ninguém aqui perfeito, e ainda que você tome uma decisão precipitada, há tempo para todas as coisas, há salvação, há arrependimento, há perdão, mas bom seria que aprendêssemos com o passado e não tomássemos sempre decisões precipitadas, como aconteceu nessa família. Então, uma outra coisa interessante aqui é que o sofrimento na família de Noemi parece ser sem sentido. Talvez a semelhança de Jó, ela se perguntasse o porquê estava acontecendo tudo isso e não entendia. É um sofrimento insuportável, algumas coisas parecem até ser injustas. A mulher está pobre, passando fome, imigrante, perde marido, perde os filhos e fica sozinha. A gente sabe que a realidade da mulher naquela época era uma realidade muito diferente de hoje. Sem marido, a mulher contava com os filhos. Sem os filhos, ela tinha que contar com a misericórdia do povo. Como diz Deus, lembrai das viúvas, dos órfãos e dos imigrantes ou dos peregrinos. Mas nem sempre o povo de Deus lembrava do órfão, da viúva e do peregrino como deveria. Nem sempre a igreja lembra do órfão, da viúva e do peregrino como deveria. Então, Noemi estava passando por uma crise tremenda, e ela não via por que ela estava passando, ela não via o porquê, assim como Jó não via. E assim como Jó, a gente tem que aprender com Noemi a passar pelas lutas, ainda que a gente não esteja vendo o porquê, entendendo o porquê, e nem ouvindo a voz de Deus. A gente tem que aprender a passar pelas lutas descansando na providência de Deus. A gente tem que aprender a passar pelas lutas assim, olha, eu não vou desistir, não vou esmorecer, eu vou continuar orando, eu vou continuar insistindo, eu vou continuar pedindo a Deus que me livre dessa luta, que me salve, que me dê uma válvula de escape. Mas Deus é bom, e se estou passando por essa crise agora, Ele está no controle. É difícil falar isso, porque hoje a gente vive numa época de pregações muito triunfalistas, de só vitória, de coach, de você é isso, você é aquilo. Mas a verdade é o seguinte, irmãos, por trás de toda a tribulação, por trás de toda crise, por trás de toda luta, a mão de Deus invisível está trabalhando. As pessoas não gostam disso. Que é isso, pastor? Então, por trás da crise da minha vida, a mão de Deus está trabalhando. Claro, porque Deus não para, porque Deus é onisciente, porque Deus é onipotente, seja na crise ou seja na bonança, seja na fartura, seja na fome. Deus está lá trabalhando. Talvez a gente não entenda, talvez não tenhamos discernimento e olhos espirituais para entender, mas que Deus está trabalhando é fato. Então algumas pessoas acham isso até uma blasfêmia, falar que por trás de uma crise tem a mão de Deus trabalhando, mas isso é verdade. Nosso Deus não é inerte a nada, não há nada nesse mundo que Deus diga, não, nisso eu não posso tocar, nisso eu não posso mexer, nessa situação eu não posso me envolver. Deus está envolvido em tudo. Nós é que não entendemos, nós é que não percebemos. Vamos do 6 ao 10. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta onde? Na terra de Moabe, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras no lugar onde estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejam felizes, cada uma
em casa de seu marido e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhes disseram: não iremos contigo ao teu povo. Olha que coisa legal. O texto começa dizendo assim: então se dispôs ela e foi embora. Mas aí o texto diz assim: por que ela foi embora? Porque ela ouviu dizer lá em Moabe que Deus havia visitado o seu povo. Então a ação primeira foi Deus visitou o seu povo. A ação primeira foi o mesmo Deus que castigou, agora está consolando. O mesmo Deus que disciplinou, agora está restaurando. O mesmo Deus que cerrou a porta dos céus para que não chovesse sobre a terra, agora abriu as comportas e está dando pão para o seu povo. Então a ação foi de Deus. E aí, ouvindo o que Deus fez, crendo em Deus, resgatando a confiança, Noemi diz: eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para onde eu nunca devia ter saído. E aí ela toma essa atitude de voltar. Por quê? Porque Deus se lembrou do seu povo. É muito legal perceber isso também, porque a primeira atitude não é a de Noemi. Não é ela que um dia acorda e diz: olha, cansei de viver em Moabe, vou voltar para casa. Ela escuta dizer que Deus lembrou do seu povo, e aí talvez ela lembrou de Deus e como Deus era bom, e ela volta. Ela toma a iniciativa, e a princípio as suas duas noras vão atrás dela, sendo que algo está prestes a acontecer. A mulher que estava passando fome, que foi imigrante, que perdeu o marido, que perdeu os 2 filhos, agora ela está prestes a perder a única coisa que sobrou. Noemi sai de Belém, vai para Moabe. Em Moabe ela perde tudo. Em Moabe ela ganha 2 noras, que eram bênçãos na vida dela. Mas agora, quando ela volta para Belém, ela está prestes a perder o que sobrou. Ela está prestes a ficar de novo sem nada. Noemi está diante de mais uma crise. Mesmo no momento em que Deus visitou o seu povo, lembrou do seu povo e deu pão, Noemi está numa crise de novo, porque agora ela tem que se despedir das suas noras. E ela vira para elas e diz: olha, podem ir, voltem para sua casa, voltem para suas mães, voltem para o seu povo, voltem para os seus deuses, porque eu estou voltando para casa. É muito legal, porque essa conversa é muito emocionante. E é claro que, embora eu acredite que a Bíblia tenha sido resumida, essa conversa deve ter sido sensacional, deve ser digno, né? Embora eu acho que às vezes a novela distorce, mas essa passagem deve ser digna de uma novela, digna de uma cena, embora às vezes a novela acrescenta até demais no que deveria, no que não deveria. Mas de 85 versículos que tem esse livro, tem só 85 versículos esse livro, 50 são de conversas, e essa é uma conversa extremamente carregada de amor. Noemi chama elas de filhas, Noemi ora, Noemi diz que o Deus lhes abençoe, que Deus tenha benevolência de vocês, como vocês tiveram com os que morreram e comigo. Ou seja, como se Noemi estivesse dizendo assim: olha, depois que meu marido morreu, depois que meus filhos morreram, vocês já poderiam ter me dado um pé, me abandonado, me largado e voltado cada uma para sua casa. Vocês são moradoras de Moabe, vocês são daqui, eu sou estrangeira, mas vocês foram benevolentes comigo. Aí ela ora e diz: olha, que Deus lhes dê um novo casamento. Você percebe de novo essa ideia de que naquela época a mulher dependia muito de um casamento, tanto que a oração de Noemi é que vocês casem, vocês sejam felizes. E aí, de forma sensacional e surpreendente, as mulheres choram e dizem: não, nós iremos contigo atrás do seu povo. Enquanto Noemi está lamentando as suas desgraças, as mulheres estão dizendo: nós iremos. O texto diz: e as beijou. Elas, porém, choraram em alta voz, dizendo: não, iremos contigo ao teu povo. É muito interessante perceber aqui também, e eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente agora, como que relacionamentos podem ser firmados sem interesse. Não tinha nada que Noemi pudesse dar a essas mulheres, e ainda assim elas estavam dispostas a segui-la até uma terra estrangeira. E é isso que a gente vai ler agora, quer ver? Vamos ler do 11 ao 13. Porém,
Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomar-lhes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Vamos parar aqui. Noemi está velha, cansada e abalada. Ela já não consegue olhar com esperança o futuro, nem com bons olhos. Ela vira para as suas duas noras, e mais uma vez essa questão do casamento, essa questão da dependência da mulher, e ela diz: olha, por que vocês vão comigo? Não tenho filhos para lhes dar, porque se ela tivesse 2 filhos adultos, a gente já estudou isso aqui, na lei do levirato, os filhos adultos deveriam tomar as viúvas dos seus irmãos para si, para dar sequência na genealogia dos seus irmãos e daquela família. Mas ela diz: eu não tenho filhos, e ainda que eu casasse hoje, coisa que não vai acontecer, e engravidasse hoje, vocês iam esperar até que os meninos crescessem? Vão embora, casem, sejam felizes, vivam uma vida. E ela diz assim: porque o meu coração já está pesado por causa de vocês. Noemi, ela se via como um fardo para as noras, e não como alguém que poderia ser bênção. Então ela diz: olha, sigam a vida de vocês e me deixem. E é engraçado que Noemi, em nenhum momento ela se rendeu aos deuses pagãos. Em nenhum momento, ainda que ela tenha aceitado ficar lá por muitos anos, ela se conformou que lá era o lugar dela. Tanto que quando ela escutou que em Belém tinha pão, ela decidiu voltar. Mas Noemi estava com um probleminha aqui. Noemi não conseguia vislumbrar com clareza o que Deus estava fazendo. Ela estava vendo Deus como inimigo. E aí um outro problema das nossas vidas: nós não sabemos enfrentar as crises, nós queremos fugir das crises, e às vezes a gente acha que Deus, no meio da crise, é o nosso inimigo. Noemi diz assim: a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi achava que era algo pessoal. Noemi achava que Deus estava de implicância com ela. Noemi achava que Deus estava de birra com ela. Ela diz: olha, Deus me vê como uma inimiga, e se vocês forem comigo, vocês vão sofrer mais ainda, porque Deus está castigando a minha vida dia após dia. E esse é um outro problema que eu queria chamar a minha e a sua atenção. Nem sempre, quando estamos passando na crise, significa que Deus está nos castigando. Existem momentos que Deus está nos castigando? É claro que existe. Existem momentos em que Deus está nos apertando, nos moendo? Sim. Mas nem sempre numa crise, diante de um momento de tempestade, de aflição, de dor, de angústia, a gente deve olhar a Deus. Esse é um grave problema. Esse é um grave problema não só dentro da igreja. Infelizmente esse problema tem entrado na igreja. Mas se você olhar para a sociedade não está nem aí para Deus, nem aí. O povo vive a sua vida como se Deus não existisse. Vive. Eles fazem o que querem, o que não querem, não estão nem aí para uma vida correta, não estão nem aí para a palavra de Deus. Quem foi Jesus, pouco importa. Eu sei porque eu já fui assim. Mas quando uma crise acontece na sua vida, a primeira coisa que o ímpio, o ateu ou o desviado, infelizmente o cristão faz é: por que Deus está fazendo isso comigo? Cadê Deus? Se Deus é bom, pastor, por que Ele permitiu? Se Deus é bom, por que Ele está fazendo isso comigo? É incrível ver como as pessoas têm a capacidade de, entre aspas, odiar a Deus, rejeitar a Deus, renegar a Deus, fazer tudo o contrário à vontade de Deus. Mas diante do primeiro problema, eles colocam a culpa em Deus. Calma aí, você tem que escolher: ou você rejeita a Deus, ou você coloca a culpa nele. Ou você é ateu, ou você crê que Ele é o causador dos seus problemas. Vamos com calma, tem que decidir. Isso é muito comum lá fora, e infelizmente isso tem alcançado as nossas igrejas.
As pessoas não têm sabido, suportar as crises, e aí diante da crise diz: a culpa é de Deus, porque se ele fosse bom mesmo, se ele fosse amor, se ele fosse pai, ele ia me livrar. Onde que está isso na Bíblia, irmãos? A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia diz que Deus mandou nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos. É isso que ele diz. Podemos ter uma vida boa? Claro que podemos, e claro que temos uma vida boa, mas ela não é isenta de crises. E a gente tem que entender que Deus não é sempre aquele que está nos castigando. Às vezes estamos só colhendo aquilo que a gente plantou. Então Noemi, claro, a gente tem que dar um desconto, A mulher estava numa crise tremenda, ela estava passando por uma sucessão de problemas e ela sim estava um pouco atribulada, mas a gente tem que olhar para Noemi e aprender com ela, não criticá-la, não julgá-la, não condená-la, porque ela estava passando num perrengue, então ela até tinha motivos para naquela hora se desesperar e ver Deus como inimigo. Mas hoje, tendo a Bíblia como exemplo, diante da próxima crise, a gente pode parar, lembrar do que a Bíblia nos ensina e dizer: calma, talvez Deus queira me ensinar alguma coisa, talvez Deus queira me melhorar alguma coisa na minha vida, aprimorar, talvez Deus esteja realmente me disciplinando, e não apenas olhar para Deus e questionar por quê. Se o Senhor é bom, se o Senhor é amor, se o Senhor é pai, por que o Senhor não resolve esse problema? Guilherme começou o culto lendo um texto muito belo que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por cada um de nós, não nos dará todas as outras coisas, todas as demais coisas? Deus não poupou o filho dele de ir à cruz. E aí, um outro texto polêmico, Isaías diz que ele se agradou em moer o seu filho na cruz. Esse texto é louco, porque é uma cena terrível de sofrimento, de dor, lamentável, Jesus na cruz. Mas aí Isaías diz: ele se agradou em moê-lo, porque quando moía, nos salvava, nos redimia, nos perdoava, nos comprava, e ele sabia que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Então, se Deus não poupou o seu filho em enfrentar a cruz, por que nós, cristãos, seres humanos, diante do primeiro problema, queremos que Deus resolva tudo? Nós devemos aprender a passar pelas crises. 14 ao 18, para a gente terminar agora de manhã. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Duas coisas acontecem aqui. Diante da insistência de Noemi, Orfa decide voltar. Eu estava lendo um livro que diz que Orfa preferiu voltar a ser esposa de um marido, ter essa segurança. Voltou para casa em busca de um casamento. Ruth preferiu ser filha, permanecer com Noemi, ainda que chegando numa terra estrangeira, nenhum homem quisesse casar com ela, e ela tivesse que a vida toda ficar do lado de uma viúva, desempregada, não tinha emprego para mulher naquela época, né, meu irmão? Dependendo de alguém para ajudar.
Então o livro falava isso, enquanto uma queria um novo casamento, outra queria ser filha. Mas porém, irmãos, eu estava pensando, nós não podemos criticar totalmente Orfa, porque assim, ela só foi depois de muita insistência de Noemi. No primeiro texto, ela chora, no primeiro versículo, no 8 ou 9, chora e diz que vai ficar, e continua com Noemi. Mas você perceba, uma jovem que também está passando por uma crise, ela ouve conselhos de uma mulher mais idosa, mais antiga, mais experiente, e ela diz: olha, eu já orei a Deus, que Deus te abençoe, vá em paz, não há nenhum problema, meu coração está em paz, se você for, que Deus te abençoe, que Deus seja benevolente. Então, diante disso, Orfa entendeu que fazia bem por voltar. Então, ainda que ela tenha escolhido esse caminho, não acho que a gente deva criticá-la como um todo, até porque se Noemi ficar quieta, ela ia, mas Noemi ficou insistindo que as meninas deveriam voltar. Então ela volta e Ruth segue. E aí a gente tem um dos versículos, um dos mais famosos da Bíblia, aonde Ruth faz uma declaração de amor, de fidelidade, que dificilmente é encontrada em outros versículos da Bíblia. Ela diz: não me obrigues, onde quer que fores eu irei, onde pousar ali pousarei, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, onde morrer, morrerei. E aí ela termina dizendo assim: se eu não fizer isso, que faça o Senhor comigo que bem lhe aprouver. Ela ainda termina evocando para si uma maldição. A gente fala muito de fidelidade, a gente fala de Deus, que Deus é fiel, isso é verdade, mas Ruth também é um exemplo de fidelidade. Quando a gente quiser pregar sobre fidelidade, falar sobre fidelidade, Ruth é a representação de um Deus que é fiel. Eu repito, Noemi não tinha nada para dar a ela, não tinha filho, não tinha casa, não tinha posse, não tinha propriedade. Ela seria uma estrangeira lá em Israel. Poderia ser que as pessoas a rejeitassem, porque ela era uma moabita, e os moabitas tinham um pezinho de guerra com Israel, e ainda assim ela diz: eu vou. E aí eu falei lá no início, e repito, a gente aprende com esse livro, com esse exemplo, que o amor, ele deve ser marcado, ou melhor, o relacionamento das pessoas deve ser marcado por um amor que ultrapassa as coisas, que independe de coisas. Porque se o relacionamento entre a sogra Noemi e a sua nora fosse apenas por interesse, apenas olha, você não tem mais filho para me dar, você não tem mais nada para me oferecer, eu vou embora. E hoje o relacionamento, infelizmente, costuma ser em muitos lugares conturbado entre sogra, sogro e seus familiares. Mas aqui a gente percebe uma mulher que entendeu que o relacionamento que ela tinha com a sua sogra era um relacionamento de amor que transcendia qualquer coisa. É crise, Noemi, eu vou contigo. É para morrer, eu morro também. É para passar necessidade, eu passo também. É para caminhar contigo, eu vou caminhar. Então a gente tem que tomar isso aqui também como um exemplo de que o amor é mais forte do que qualquer interesse, ou deveria ser. O amor deve sobrepor circunstâncias, quer na pobreza, quer na fartura, quer na doença, quer na saúde. Não é assim que a gente diz quando vai casar? Não é isso que diz 1 Coríntios? O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O amor jamais acaba. Ele diz: havendo profecias cessarão, havendo línguas acabarão, mas o amor jamais acabará. É isso que diz Paulo, e é isso que a gente percebe aqui. E aí, de novo, fazendo uma crítica, anda em falta. Eis um tipo de amor que na sociedade, ou quer nas nossas igrejas evangélicas, anda em falta. Hoje os relacionamentos, eles são baseados no interesse, no que fulano pode me dar para que eu me relacione com ele, o que fulano pode me dar para que eu seja amigo dele, o que fulano pode me dar para que eu case com ele ou com ela. Mas a gente percebe aqui uma mulher que entendeu que o amor era um dom precioso de Deus e que estava sob toda e qualquer circunstância. Outra coisa interessante
é que na declaração de Ruth, ela não apenas se declara para Noemi, ela diz: sua terra é minha terra, teu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus. Houve uma conversão sincera e verdadeira aqui. Ela não apenas estava apegada à sua sogra, ela não apenas desejava estar com a sua sogra, cuidar da sua sogra, ela desejava, acima de tudo, servir ao Deus da sua sogra. Ela estava indo para o povo, morar no povo de Deus, com o povo de Deus, mas antes disso ela já tinha entendido que o Deus desse povo era agora o seu Deus. Ruth abandona seus deuses, sua casa, sua terra, de forma tão séria que, como eu disse, ela termina dizendo: olha, que Deus faça o que quiser comigo, se eu não fizer o que eu acabei de dizer, se outra coisa que não a morte me separar de ti. E aí vocês vão ver, eu já vou adiantar um pouquinho aqui, como isso vai ser verdade, porque nos próximos capítulos Ruth vai casar, e ela poderia muito bem, depois de estar casada, e ela vai casar com um homem rico, ela poderia muito bem, depois de estar casada, dar um pé na sua sogra e falar: ó, segue teu rumo, que agora é vida nova. Se fui pobre um dia, eu não me lembro mais, te conheço não, vai para lá, odeio pobre. Ela poderia dizer isso para a mulher, para a sogra dela, mas você vai ver que, como ela disse, que Deus faça o que quiser, se não a morte me separar de ti. Mesmo casada, mesmo rica, ela vai continuar ao lado de sua sogra. Isso é muito interessante, mas isso fica para frente. Então, após esse discurso forte, extremamente vivo, Noemi desiste de insistir, e o verso 18 diz: vendo, pois, Noemi que estava de todo resolvida, e aí esse de todo, estava de todo aqui, o verbo que foi traduzido para de todo no original, significa uma firmeza inabalável, uma decisão irrevogável. Então Noemi, vendo que Ruth estava inabalável, que a decisão dela era irrevogável, diz: deixou de insistir com ela. Noemi não tinha outra coisa para fazer a não ser aceitar. Acho que quando Ruth diz: olha, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, ela deve ter dito: glória a Deus, houve salvação, a festa é no céu. Deve ter levantado a mão e dado um glória, porque ela entendeu que esse amor que Ruth demonstrava era mais do que um simples amor, era mais do que um simples carinho. Houve conversão, houve transformação, houve mudança de vida no coração de Ruth, a ponto dela entender que o Deus de Israel agora era o seu Deus. Amém? Terminar? Fazer algumas aplicações rápidas. Primeiro, já falei, essa família foi atingida por várias crises, e hoje não é comum, ou melhor, é comum que muitas famílias também enfrentam crises. O que a gente deve fazer é orar, consultar a Deus e perguntar como passar pela crise, não é? Às vezes a gente passa por uma crise tão grande que a gente acha que é a nossa família. Tudo dá errado na minha família, a minha família tudo é mais difícil. Eu tenho um pouquinho dessa ideia com relação à minha família, mas, meu irmão, isso é uma bobagem. A crise chega na família de todo mundo, os problemas alcançam a todos, a questão é como a gente vai lidar com ela. A segunda coisa aqui que eu quero reforçar é que as decisões precipitadas nos prendem, nos roubam muito tempo e nos trazem muitas consequências. Então, cuidado com decisões precipitadas. Terceira coisa, a gente percebeu aqui que o mesmo Deus que disciplina é o Deus que restaura. O mesmo Deus que cerrou os céus é o Deus que abriu as comportas dos céus. Então, a gente tem que esperar em Deus. Como disse Jó: ainda que Ele me mate, nele esperarei. A gente tem que esperar em Deus, ainda que a gente chegue à conclusão de que é Deus que está nos puxando a orelha. Vamos esperar em Deus. Tanto que o texto diz: quando ouviu Noemi que Deus visitou o seu povo, Deus lembrou do seu povo. É assim que acontece. Quarta coisa, embora muito machucada, Noemi não teve uma compreensão clara do que Deus estava fazendo na vida dela, e acusou Deus de ser seu inimigo. Cuidado com isso, para que no momento também de muita dor, a gente não fique um pouco com a vista embaçada
e coloque a culpa em Deus, quando na verdade Deus não tem culpa de nada, está apenas trabalhando na nossa vida. E a última coisa aqui, um relacionamento entre irmãos, marido e mulher, seja lá quem for, tem que ser marcado por amor, porque o amor é mais importante do que as coisas, o amor é mais importante do que as circunstâncias. Muitas coisas seriam resolvidas, muitos problemas seriam evitados, muitas crises até resolvidas, se o ser humano entendesse que o relacionamento não deve visar coisas, mas sim o amor de Deus. Amém? Vamos orar? Falar, meu irmão?